Olá pessoal, seus pais com certeza se lembram como a clonagem da ovelha Dolly foi um acontecimento importante. O mundo reagiu a isso de maneiras diferentes. Algumas pessoas ficaram com medo, mas a maioria considerou isso um grande avanço científico. No entanto, desde então notícias como esta acabam se perdendo no meio de tantas outras. Será que os experimentos de clonagem não estão mais sendo realizados? Estão, sim. E como estão? Você ficará surpreso com a quantidade de espécies de animais que os cientistas já conseguiram clonar. Essas cópias nos cercam por toda parte. Pronto para descobrir mais sobre elas? Vamos lá! Hans. Estamos acostumados a pensar que a ovelha Dolly foi o primeiro animal clonado do mundo, mas não é bem assim. Os primeiros experimentos bem-sucedidos foram feitos com sapos, e isso aconteceu muito antes do nascimento da famosa ovelha. Há mais de 60 anos, Robert Briggs e Thomas King clonaram uma rã leopardo do norte. No entanto, o experimento foi bem-sucedido apenas com o uso de células-tronco. Acreditava-se que o DNA era fixado nas células especializadas e não poderia ser usado para criar um novo organismo. O famoso biólogo Sir John Gurdon conseguiu refutar isso. Em 1958, ele removeu o DNA da célula intestinal de um girino e o colocou em um óvulo. Ao contrário dos resultados obtidos por Briggs e King, um clone nasceu dele. O cientista chegou até a criar uma pipeta microscópica especial com a qual é possível transferir facilmente os núcleos das células. Foram justamente as realizações de Gurdon que inspiraram os pesquisadores do Instituto Roslin e fizeram que, quase 40 anos depois dos anfíbios, nascesse o primeiro mamífero clonado. Primeiro gatinho clone. Você ficará surpreso em saber o quanto a ciência avançou em termos de clonagem. Quer uma cópia do seu animal de estimação querido? Fácil, mas esteja preparado para desembolsar muito dinheiro. Isso é exatamente o que um empresário chinês chamado Huang Yu fez. O homem não conseguia aceitar a morte de seu gato, o Garlic, e resolveu recorrer à empresa de biotecnologia Sinogen. Na época, a empresa já havia realizado 40 experimentos bem-sucedidos com cães, mas seria a primeira vez que trabalhariam com um gato. O procedimento, no valor de cerca de $35 mil, foi um sucesso. O novo Garlic nasceu saudável e se tornou o primeiro gatinho clonado do mundo. Ele não é totalmente igual ao gato original. Ele não tem a marca preta característica no queixo, por exemplo, mas o dono não liga muito para isso, afinal, em todo o resto, este é o mesmo animalzinho que ele adorava. Macacos clonados. A técnica que trouxe a ovelha Dolly ao mundo tem sido usada desde então para clonar outros mamíferos, incluindo cães e gatos. Mas em 2018, os cientistas conseguiram clonar o animal que é o mais próximo possível dos humanos, um macaco. Os macacos sinomólogos Chong Chong e Hua Hua nasceram em um laboratório na China e são cara de um, focinho do outro. Muitos na comunidade científica criticaram os responsáveis do experimento, pois acreditam que ele aproxima o mundo da clonagem humana e levanta muitas questões éticas. No entanto, os pesquisadores foram rápidos em nos acalmar. Primeiro, o método de clonagem que eles utilizaram ainda é ineficaz e perigoso, portanto, não se pode nem considerar seu uso em humanos. Segundo, os clones de macaco têm um valor imenso no estudo de doenças humanas, incluindo distúrbios metabólicos, imunológicos e câncer. Camelo clonado. Não é à toa que esta camelo fêmea tem o nome de Injaz, que significa conquista em árabe. Seu nascimento foi um verdadeiro avanço na ciência. Afinal, ela se tornou o primeiro camelo clonado do mundo. O nascimento de Injaz deu a uns cientistas de Dubai esperanças sobre a preservação da população desses animais, que são tanto corredores de elite quanto produtores de leite. Mas os pesquisadores dificilmente esperavam que a camelo clonada lhes desse outra surpresa incrível. No 6º ano de vida de Injaz, eles descobriram que ela carregava seu próprio filhote. Desta vez, nenhum experimento genético foi feito. Segundo Nizar Wan, diretor do Centro de Biotecnologia Reprodutiva, Injaz concebeu naturalmente. Isso prova que os camelos clonados são férteis e podem se reproduzir da mesma maneira que os camelos comuns, o que é um grande avanço para a biotecnologia. Cavalos e mulas.
Você pode achar que animais clonados passam a vida inteira em um laboratório sob a supervisão de cientistas, mas isso está longe de ser a realidade. As técnicas já ficaram tão sofisticadas que os clones levam vidas bastante comuns, alguns até alcançam sucesso nos esportes. Os cavalos que você está vendo na tela, por exemplo, estão competindo em um campeonato de polo na América do Sul e quase todos eles foram clonados em um hospital veterinário do Texas. Isso não significa que você pode simplesmente pegar um cavalo com desempenho excepcional e fazer um novo recordista. De acordo com os especialistas, a clonagem determina apenas a sequência genética do animal. Suas habilidades dependem completamente do ambiente, mas há um exemplo que nos faz duvidar disso. Uma mula chamada Idaho Jam ganhou muitas corridas durante sua carreira, mas esta não foi apenas a primeira mula clonada do mundo, não. Ela também nasceu a partir do DNA de um campeão de corrida. Coincidência? Achamos que não. Clonagem de Artiodactylus. Em 2003, pesquisadores da Universidade do Texas clonaram com sucesso um veado de cauda branca. Os cientistas ficaram muito animados, afinal, esta é potencialmente a chance de preservar espécies raras e ameaçadas de extinção. Na época, eles nem imaginavam que a clonagem de Artiodactylus poderia dar uma grande contribuição para o desenvolvimento da indústria de alimentos. Em 2012, Alpha, um enorme touro de quase 1.100 quilos, nasceu numa fazenda. As células para sua clonagem foram retiradas de uma carcaça de primeira classe, ou seja, podemos dizer que ele nasceu de um bife. Mas isso não é o mais surpreendente. O touro acasalou com vacas, as quais também tinham sido clonadas de maneira semelhante, e elas deram uma prole magnífica. Os 13 bezerros eram significativamente maiores do que os bezerros normais e sua carne era mais marmorizada. Além disso, segundo os veterinários, bezerros de pais clonados têm maior imunidade. Para completar, o gado clonado atinge a maturidade mais rápido, o que significa que consome menos ração e água e produz menos metano. Clonagem de vacas. Se um dia você pedir um filé de costela em um restaurante nos Estados Unidos e ele acabar sendo um dos melhores que você já experimentou na vida, é bem possível que você deva agradecer não ao chefe, mas aos cientistas. Até recentemente, as vacas que produziam carne marmorizada de alta qualidade eram extremamente raras. Apenas 3 em 10.000 eram adequadas. Como melhorar essa relação várias centenas de vezes e ao mesmo tempo reduzir o impacto ao meio ambiente? Com a clonagem, é claro. A maneira mais fácil de reabastecer o fundo genético de um rebanho é permitir que apenas alguns touros selecionados fertilizem todas as vacas. Pesquisadores da fazenda americana 44 Farms aperfeiçoaram esse método. Eles nem precisam criar touros, eles simplesmente usam o material genético dos melhores exemplares. Além disso, graças à clonagem, uma vaca com genes superiores os transmite a dezenas de bezerros por ano, em vez de apenas um. Tudo isso permitiu não só melhorar a produção, mas também reduzir as emissões de metano. Podemos dizer que a forma tradicional de criar gado já ficou no passado, pelo menos nessa fazenda aqui. Clonagem de cachorros. Quantos cães clonados você acha que nasceram no laboratório sul-coreano Soam Biotech Research Foundation na última década? É pouco provável que você tenha dito um número aproximadamente certo. A Barbra Streisand não é mais a única celebridade que tem um clone de seu amado animal de estimação há muito tempo. Mais de 1.000 pessoas ricas e famosas já recorreram ao Dr. Huang, de Seul, para fazer um clone de seu cachorrinho. 1.000 cães clonados vivem ao nosso redor. Dá para imaginar? É claro que já faz tempo que esse procedimento deixou de ser puramente científico e se transformou em um negócio. Para receber uma cópia de um animal falecido, o dono precisa enviar seu DNA à clínica o mais rápido possível e, junto com ele, desembolsar $100.000. Clones de coelhos luminosos. Agora temos uma notícia especialmente para aqueles que acham que a ciência é uma coisa chata. Uma equipe de pesquisadores da Turquia e dos Estados Unidos fez uma ninhada de 8 coelhos clonados, 2 dos quais brilham no escuro. 1º de abril ainda está longe. Isso não é uma brincadeira, não. Os animais realmente emitem uma luz verde brilhante. Para conseguir esse efeito, os cientistas injetaram nos embriões uma proteína fluorescente extraída do DNA da água-viva. Claro, eles não fizeram isso por diversão.
inversão. A coloração fluorescente é usada para indicar que o material genético introduzido nos embriões foi totalmente incorporado pelo organismo do coelho. Isso ajudará a elevar a pesquisa no tratamento de doenças potencialmente fatais a um próximo nível. Os pesquisadores agora planejam implantar esses genes em animais maiores. Será que veremos vacas brilhantes em breve?